Meu nome é Plínio Verani. Desde pequeno começou esse chamado da arte. Eu lembro claramente, assim, 4 anos de idade, 3 e 4, já desenhando bastante. Sim, até porque 4 anos meu pai era farmacêutico, tinha farmácia, eu ficava no balcão desenhando o tempo todo, o tempo todo. E os fregueses que vinham tal, e todo mundo via e curtia e gostava. Então, foi uma coisa que foi natural, assim, né? Sempre a arte, né? Arte, arte, arte. A música aí também já se instalou cedinho, 12 anos, 11 para 12, aulas de violino, bandolim, violão e serestas, muitas serestas. Então, eu, garotinho, eu era o caçula, né? Dos grupos de serenata, fui pegando gerações de seresteiros. E a gente fazia muita serenata também, daqui para Camboriú, a gente ia uma noite fazer serenata lá, voltava aqui, então nem se fala. E por aí, tocava em diversos lugares, como criança. E desenhando sempre, e comecei a modelar, argila, óbvio, então o contexto aqui, né, da argila, dos oleiros. Foi naturalmente desembocando que, bom, belas artes, né? Mas, antes disso, eu fiz matemática na FURB, em Blumenau. Não completei o curso, fiz metade dele, tive que voltar, meu pai adoeceu, teve infarto e tal, e precisava de um filho homem em casa, e eu retornei, né? Mas a matemática eu não fiz também aleatoriamente. Eu tinha já uma visão assim, as duas linguagens básicas, fundamentais, universais são: a primeira é a matemática, a essência da coisa toda, de todo, né? E quando a matemática se torna visível, se faz visível através das formas que ela engendra, através da própria grafia, é a segunda língua, que é o quê? Desenho. Tudo é forma, tudo é configuração. Portanto, tudo é desenho, né? Lembro um dos professores que foi um grande mestre também, Luiz Carlos de Andrade Lima, da Escola de Belas Artes, um grande pintor, fantástico. E ele dizia assim: Plínio, tudo bem ler, né? Leia livros técnicos, livro isso, mas concentre-se em biografias. Biografias, leia bastante biografia. Ali tu vai te identificar, né? Vai perceber que as mesmas angústias que tens, eles tinham também, né? E como eles resolveram, tal. Então, vejam, conceito fenomenal, né? Isso me ajudou muito, muito mesmo. Li bastante biografias de grandes artistas, né? E realmente a gente se percebe lá na dor dele, naquela busca, porque implica dor, necessariamente implica dor. Arte implica dor, não há como fugir. E a dor, essa dor de se estruturar, de se saber, de construir essa base técnica, a base de conhecimento histórico, o novo em si próprio, chamado neoísmo, né? E hoje, quer dizer, a busca sempre do novo em si, né? O ir além, isso é dolorido, isso exige, eu costumo dizer assim na minha visão, a musa, né? Essa musa, a arte, é muito exigente, ela realmente exige sacrifício, comprometimento, seriedade, amorosidade. Então, aí, e o que é que implica esse comprometimento? Treinar o ofício, porque a arte se serve de ofícios. A escultura se serve de, sei lá, 30, 40 ofícios, a pintura, tal, todas se servem de ofícios, né? E o treinamento todo é o quê? Treinar o ofício. Então, a próprio Pléticos, né, com sua idade, dizia, eu sou um pintor de ofício, ou sou um escultor de ofício. E o Picasso, inclusive, tinha uma frase também que remete a isso, que ele falava assim: eu não sei quando a inspiração vai me alcançar. A inspiração, claro, ele usa no sentido da musa essa, né? Só posso garantir uma coisa, ela vai me encontrar trabalhando. Aliás, o caminho da arte, ele é extremamente doído, vamos dizer assim, na medida em que, em qualquer linguagem musical, plástica, qualquer uma, literária, elas têm que estar ali, comprometido, ralando, exercitando e sempre na busca, né? Há uma angústia implícita, permanente nisso tudo, né?
Mas ela também te premia com maravilhas, né? De sensibilidade, de percepção, de autoconhecimento. E fora a possibilidade de, daqui a pouco, de vez em quando, surgir uma obra de arte, né? Isso é fantástico. Há uma lei também mística que fala assim, chama a lei de Anra. É uma lei mística mesmo. Todos os dons e dádivas que recebes tens obrigação de passar à frente, né? E claro, isso é um compromisso. Muito tempo foi também através de lecionar, né? Assim, esquema regular de ensino na UDESC, ou mesmo escolas de segundo grau, tal. Mas fora isso, sempre tive, né? Ou quase sempre, não discípulos, essa palavra não é adequada, mas pessoas interessadas, jovens ou não jovens, interessadas em desenvolver, né? Obviamente, sua arte, sua sensibilidade. Aluguei, na época, um casarão na frente do hoje Maré Alta. Na época não tinha Maré Alta. E ali foi uma escola, durante um certo tempo, foi muito boa. Tinha um monte de cursos, violão popular, violão mais erudito, professores diferentes, escultura, cerâmica, fotografia, serigrafia, violino, flauta, diversos, tecelagem manual. E aí durou um tempo e eu me precipitei também e resolvi fechar. Depois disso comecei a ser o instrutor. Fui até o primeiro instrutor no ateliê de escultura do SIC, assim que o SIC foi inaugurado, né? Fiquei um tempo lá e depois fui para a UDESC, né? Como diz o Pléticos também, né? Há uma fase da vida que a gente aprende, que depois há uma outra fase que a gente tem o compromisso de devolver, né? E essa é uma questão chave. Por isso, e isso é tão forte, essa necessidade sentida, né? Que a casa, o próprio fato da casa que está montando é dentro desse espírito, né? Não é uma questão de mercado ou econômica, mas é uma questão de criar um ponto, estabelecer um ponto de compartilhamento de dons, né? E tanto que até nas minhas introspecções ou meditações, daqui eu sempre visualizo assim, vislumbro um farolzinho, né? Um farolzinho de quê? Irradiando compassividade, amorosidade, arte, cultura, beleza, né? Essas coisas. E, obviamente, as pessoas vêm, já apliquei oficinas também aqui, outros que vêm de forma avulsa, né? Assim, individualmente. Isso é mais ou menos contínuo. Hoje eu estou muito colocado, né, dentro do contexto, assim, muito postado no contexto, como um escultor retratista, né? Muitos bustos. Esses bustos, retratos, por exemplo, o número já passou de 100. Né? Uma coisa que eu curto, apesar de ter sido feito em 2 meses e meio, esse monumento aqui da Praça de São José, 250 anos, né? Então, algumas vertentes, fora isso, a parte da pintura, a parte da ilustração, capas de livro, ilustração, o design. E, bom, tem que ir lidando com elas todas e exercitando o tempo todo elas todas. E uma enriquece a outra. E hoje cai assim em mim, nessa altura da vida, que eu digo, bom, tem uma função aqui, me enxergo com isso, dessa forma, né? Tem uma missão, talvez, que é essa de compartilhar dons, ou proporcionar um espaço para isso, né? Eu sempre quis começar a trabalhar em cima das técnicas construtivas, primordiais, né? Taipas, pau a pique, enfim, taipa de pilão, as diversas que na linguagem escultórica. Isso está parado ainda, né? Então, está aí, existe, tá? Tem que corporificar, né? Botar a mente, as ferramentas todas nesse sentido, né? A mente, as mãos, o corpo. E por isso que eu falei antes, tomara que dê tempo ainda, né? Há muita coisa ainda para ser feito, tudo.